Segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei. Depois, para me ajudar, por favor, deixe um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de celebrarmos os grandes mistérios da nossa salvação ao longo do tempo pascal e das solenidades recentes, como por exemplo Pentecostes, como a Santíssima Trindade, a liturgia nos conduz novamente para o tempo comum. E veja, como eu já disse outras vezes, este tempo não é um período menos importante, não é comum porque é menos importante. Pelo contrário, é o tempo de caminhar com Jesus, de aprender com Ele e de nos tornarmos verdadeiros discípulos, ou seja, de fazermos bem o nosso apostolado. Queridos, é justamente nesse início desta caminhada do tempo comum, desse retorno ao tempo comum, na verdade, olha, 10ª semana do tempo comum, é aqui que a igreja nos apresenta o Sermão da Montanha, tão famoso Sermão da Montanha. E não é por acaso, porque se quisermos conhecer de fato o coração de Jesus, nós precisamos escutar esse sermão, estes ensinamentos. Se quisermos aprender a viver como discípulos, nós precisamos acolher essas palavras. Veja que o Sermão da Montanha é como uma grande carta da identidade do cristão. Por quê? Porque ali Jesus nos mostra não apenas o que devemos fazer, mas quem a gente deve se tornar. Ou seja, nós olhamos para o coração de Jesus, olhamos para Ele e como imitadores nós vamos repetir as suas ações, porque o próprio Cristo viveu cada uma dessas bem-aventuranças. Então veja, meus irmãos, o Evangelho começa dizendo que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Veja que essa imagem é muito bonita, sabe por quê? Porque Jesus sobe ao monte como um novo Moisés. Lembra que Moisés subiu para pegar as tábuas dos 10 mandamentos e ali dar a identidade do povo de Israel? Então agora, quem sobe ao monte é Jesus Cristo, é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, e ele vai ali. E lá, ele entrega uma lei escrita que vai ser escrita no coração das pessoas, não nas pedras, que é um caminho da verdadeira felicidade. Agora veja, que são as bem-aventuranças, nós vamos ver que são coisas difíceis e podemos até nos perguntar, por que felicidade? Porque ali nós vamos cumprir a vontade de Deus. Então veja que a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus é, no versículo 3, bem-aventurados, e que a gente poderia traduzir por felizes, ou seja, felizes sois vós quando isso acontecer. Meus irmãos, todos nós buscamos a felicidade, mas muitas vezes nós procuramos essa felicidade em lugares errados. O mundo diz que os felizes são os ricos, os poderosos, os que sempre vencem, os que sempre conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, ter tudo, mas Jesus apresenta um caminho totalmente diferente. É um caminho que muitas vezes parece até contradizer a lógica humana. É só você pegar, reler as bem-aventuranças e você vai ver. Então veja que a primeira bem-aventurança merece uma atenção especial. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Está no versículo 3. Meus irmãos, veja que Jesus não está elogiando a miséria humana, nem o sofrimento. A pobreza em espírito, então veja que a pobreza em espírito é a atitude de quem confia na providência de Deus. Ou seja,
é reconhecer que tudo que nós somos, tudo que possuímos vem do Senhor. Por mais que nós tenhamos dinheiro, por mais que nós não tenhamos dinheiro, ser pobre em espírito é dizer: Senhor, eu tenho ou não tenho dinheiro, e eu preciso confiar em Ti, eu confio em Ti, eu entrego as minhas vidas para Ti. Ou seja, meus irmãos, é viver sem a ilusão de que nós controlamos tudo, é colocar a segurança não no dinheiro, nos bens, nas nossas forças, nos diplomas que temos, mas principalmente nas mãos de Deus. E quantas vezes nós ficamos angustiados diante das dificuldades da vida? Todos nós passamos por isso. Quantas vezes queremos resolver tudo sozinhos? A gente não dá conta, meus irmãos, nós não conseguimos. E é que vem que a pobreza em espírito nos ensina a dizer como se nós disséssemos assim: Senhor, eu farei a minha parte. Então veja, Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas eu confio que o Senhor cuidará de mim. O Senhor vai fazer todo o resto. A minha parte vai ser feita, mas eu confio no Senhor. Faz todo o resto, Senhor. O pobre em espírito, meus irmãos, sabe trabalhar, sabe lutar, assumir suas responsabilidades. Não é deixar as coisas correrem a toque de caixa, não. Sabe assumir as suas responsabilidades, mas não vive escravizado pela preocupação, porque acredita que Deus jamais abandona os seus filhos. Meus irmãos, e depois Jesus proclama: felizes os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que promovem a paz, aqueles que sofrem perseguição por causa de justiça. Isso está nos versículos 4 a 10, então você pode conferir aí. E veja que em todas essas bem-aventuranças, nós encontramos traços do próprio coração de Cristo. Então veja, Jesus foi manso, Jesus foi misericordioso, Jesus tinha um coração puro, ele promoveu a paz. Jesus sofreu perseguição por causa da verdade, por causa da pregação da sua palavra. Em outras palavras, essas bem-aventuranças, esse caminho de felicidade, são um retrato do próprio Jesus. E por isso que eu disse lá no início, que é a identidade de Jesus. Por isso elas não são apenas uma lista de virtudes que a gente precisa cumprir, mas são um convite para nós nos parecermos cada vez mais com o próprio Jesus. Talvez alguém escute essas palavras e pense: nossa, isso é bonito, é lindo, mas é tão difícil. E é mesmo, irmão, realmente bem difícil. Sozinho a gente não consegue, a gente não dá conta, claro que não. Mas nós precisamos confiar que se o Senhor nos chama, Ele nos dá graça. O Senhor não nos pede uma perfeição imediata, Ele tem paciência e por isso Ele nos convida a caminhar. Cada passo dado, meus irmãos, na direção dessas bem-aventuranças é um passo na direção do próprio Cristo. Então, que neste tempo comum que nós estamos iniciando agora, nós possamos pedir, meus irmãos, a graça de voltar sempre ao Sermão da Montanha. E ali nesse sermão que nós acabamos de ouvir, encontrarmos o coração de Jesus. Ali nesse sermão, aprendermos o que significa de fato ser discípulo. Ali nesse sermão, descobrirmos que a verdadeira felicidade não está em ter mais, em parecer mais, dominar mais, mas está em principalmente confiar em Deus, amar mais, viver mais de perto que o Senhor pede. Que Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor, nos ensine a viver a pobreza de espírito e confiar plenamente na providência divina, e que o próprio Senhor faça de nós discípulos que de fato refletem no mundo a beleza das bem-aventuranças. Amém. Queridos, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero confiar em Ti. Senhor, quero confiar em Ti. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.